Vamos lá, começou mais um Tá Beleza Podcast, tudo sobre saúde mental, bem-estar, estética. Comigo, Marco Vandame, e ele, o mestre do transplante capilar no país, meu amigo Dr. Joel Lacerda. A gente não pode esquecer de pedir... O triplo X. Como é que é o triplo C? Triplo C. X é o filme. É, triplo X é o filme. É triplo C. Tirada do caramba também. É. Mas aqui o triplo Aqui C é não. Aqui é tudo sério. verdade, tudo a Vera. Né? Curtiu, comentou, compartilhou. Coisa mais linda. Primeiro passo é você curtir. Isso. Já ajuda bastante a gente. E você vai ter outros vídeos do canal aparecendo aí no trilho do seu canal, no seu YouTube. Aí você entrou no YouTube e vai aparecer os vídeos do Tá Beleza Podcast. E hoje você se prepare, hein? Porque a nossa convidada, doutora Roberta Vieira, é fisioterapeuta endocannabinoide. Tive que colar aqui porque a palavra é complicada, mas ela vai destrinchar tudo sobre o tema aqui no Tá Beleza Podcast. Seja muito bem-vinda, doutora Roberta. Obrigado, tudo bem? Obrigada pelo convite. Agora, como é que é isso? Fisioterapeuta endocannabinoide, que é o tratamento com canabidiol, não é isso? Que é o princípio ativo da maconha. Não é isso? Exatamente isso. Nós temos um sistema endocannabinoide, né? Tudo que está dentro do nosso corpo, né? Então, nós temos um sistema endocannabinoide dentro do nosso organismo. E a partir de substâncias extraídas da planta cannabis, da planta da maconha, e também outras formas da regulação desse sistema, como, por exemplo, atividade física, sexo, algo que seja prazeroso para a gente consegue a regulação desse sistema endocannabinoide. Gostei da informação já. Gostou da informação, né? Adorei, já começamos bem. É isso aí. Agora, doutora, como é que você partiu para esse caminho? Parece que o seu filho é autista e através desse sistema você estudou sobre o assunto e o canabidiol melhora muito no tratamento do autismo, é isso? É isso. Meu filho João, hoje ele tem 5 anos e meio e ele foi diagnosticado com um ano e pouquinho, com autismo nível 3 de suporte, que é o considerado, antigamente chamado de autismo severo. E a gente se viu assim com comportamentos muito difíceis de serem driblados dentro de casa, dentro da educação infantil que a gente tenta passar para os nossos filhos, né? Eram noites e noites sem dormir, 72 horas direto a criança ligada dentro de casa e ligada não confortável, né? Ligada agitada mesmo, batendo a cabeça na parede, se mordendo, me batendo, eu vivia roxa. Então, ele parou de comer, ele perdeu essa habilidade de comer, ele perdeu a habilidade da fala, que ele já tinha começado a adquirir. Ele foi perdendo habilidades dia a dia. E isso não é incomum no autismo, sabe? Isso é muito comum pelo relato de famílias que hoje eu acompanho mais de 200 famílias pelo Brasil, famílias atípicas assim como a minha, que passam por essa dor. Então eu me aprofundei mais do que nunca, porque a sede de conhecimento de um profissional, por mais que seja grande, por mais que ele busque conhecimento, estudo, pós-graduação, mestrado, doutorado, seja o que for, nunca vai ser maior do que a de um familiar que precisa resolver aquele problema para ontem. Porque impacta em várias vertentes, né? Como que você, sem dormir, com toda essa situação dentro da sua casa, você consegue seguir bem no seu trabalho? Como que você consegue ter cabeça para uma vida social? Então, impacta na sua saúde financeira, na sua saúde mental, e você precisa estar de pé ali para cuidar do teu filho. Então, eu me dediquei 100% a isso. E só que agora eu fiquei curioso, assim, quando ele passou a ser tratado com canabidiol, qual foi a primeira melhora? Como é que foi essa transformação? O que aconteceu? O que a gente notou de cara, né, a melhora foi na interação social. Porque a gente tem até vídeos em casa que, às vezes, eu procuro uns, eu escondi, deletei, e hoje eu procuro e não encontro mais. Vídeos em que a gente tentava abraçá-lo e a gente não conseguia. Eu lembro que a gente
bolava estratégias, né, de acomodação sensorial, motora, para que ele aceitasse esse abraço. E uma dessas era eu me envolver num colchonete para que ele não sentisse o meu corpo, e sim sentisse o colchão. E eu ia me aproximando dele até que ele aceitou o primeiro abraço. Então, assim, tudo tinha que ser muito pensado, e tentativa e erro, deu certo, não deu certo, vamos por outro caminho. Então, essa interação social, esse contato físico, foi o primeiro ponto de start, assim, nele. Foi excelente, porque também... Essa troca de afeto é importante também para É gente. isso, e é a base de muita coisa, né? É a base de muita coisa. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, voltando no que ela falou, da logística dos pais. Eu tenho um filho TDAH que nem se compara, mas eu sei o que eu passo, né, com ele. Ele também sabe disso, está com 20 anos. Sim. Existe algum tipo de política pública de incentivo, até financeiro para quem não tem condição, para os pais, uma lei especial de estacionamento, hoje não entrar na fila? Isso, eu não sei, um regime especial de trabalho, coisa desse tipo. Você faz um mestrado, tem um prazo diferente para entregar o trabalho. Os pais têm esse tipo de incentivo também ou só o filho? Não, tem sim, tem sim. Por exemplo, carga horária de trabalho diminuída, se for concursado, sabe? Se for... não sei se no âmbito municipal, estadual ou só no federal. Mas tem leis que as mães, não sei se mães e pais, o que isso também precisa ser repensado, né? Lógico. Porque o outro pai de verdade, ponto, o pai outro de verdade ponto. Sofre junto. Sofre junto, muitos abandonam a família, que isso também acontece demais, né? Mas assim, o pai de verdade, ele tá ali inteirado no cuidado com o filho e com a sua esposa, né? Então, assim, tem uma redução de 50% da carga horária para os funcionários da esfera federal. E tem algum Isso tipo acontece. de bolsa para quem... Está em tramitação aí uma bolsa, um auxílio para a família atípica, sim. Para criança, né? para criança tem, alimentação. que é o BPC Loas. Isso. Né? Ah, tá. Mas mesmo assim, ele é vinculado a um rendimento familiar, a uma renda familiar per capita bem diminuta. Né? Tem que ser um salário mínimo para 4 pessoas da casa por mês. Senão não tem direito ao benefício. Senão não tem direito. É difícil, cara. É bem complicado. Mas, assim, existem políticas e a gente busca o tempo todo melhorar isso, né? Eu vi que você é fisioterapeuta de neuroreabilitação infantil. Isso. O tema é esse. Isso, ele é só, no caso do autismo, é uma vertente, assim, uma subespecialidade, ou você também pega outro tipo de transtorno infantil, trabalha também com isso? E usa o canabidiol também para isso? Também. O que acontece? Eu sou fisioterapeuta há 15 anos, né? E sempre atuei muito na área de pediatria, no geral. Fisioterapia pediátrica, né? Nós atendemos crianças típicas e atípicas. Não precisa ter alguma disfunção para passar pelo fisioterapeuta. Eu costumo falar assim, alguns pais perguntam, olha, meu filho apresenta isso, apresenta aquilo. Você acha que ele precisa passar pela sua avaliação? E aí eu gosto de falar o seguinte, na verdade, toda criança merece passar por uma avaliação do fisioterapeuta pediátrico, né? E quando a gente fala em neuroreabilitação, então, de fato, já são aquelas crianças, sim, que precisam, né? Que nasceram com alguma síndrome, uma encefalopatia crônica da infância, uma síndrome de Down, diversas síndromes raras, genéticas, que a gente sabe que dão comprometimento motor, respiratório. Então, essa criança ela vai precisar de um apoio bem substancial ao longo da vida, porque tem uma hipotonia de base, é uma criança mais molinha, que não consegue engatinhar, andar, ou tem uma espasticidade, né, uma rigidez pela própria paralisia cerebral. Então, assim, essas crianças, de fato, necessitam muito do fisioterapeuta. E, assim, é o que eu venho atuando durante todos esses anos. E ocorreu, que aí também a gente sempre coloca na balança, né? Mas ocorreu um boom de autismo, né? De uns anos para cá. E os profissionais que atuavam com criança se depararam com uma realidade que a gente... E agora? Como assim? O que é autismo? Todo mundo. Né? E aí, junto com esse boom, onde eu já estava buscando conhecimento, entendendo para acolher os meus pacientes, acolher essas famílias, eu me deparei com meu filho. Então, o que eu já estava ali no mais ou menos... Você aprofundou. Agora, doutora, eu vou fazer uma pergunta. Me perdoe a ignorância, mas é Vamos que até lá. bem pouco tempo eu não sabia como era o tratamento com canabidiol. Eu achava, tipo assim, como é o tratamento? É fumando?
E muita gente acha isso também. Depois eu descobri que não era. Então explica melhor pra gente como é o tratamento, enfim, do canabidiol. Não é fumando. Olha, aí essa pergunta você me pegou. Vamos lá. Pode ser fumando. Ah, é? Mas na maioria das vezes não é assim que funciona, tá? O canabidiol, na verdade, vamos partir do início. A gente fala canabidiol, né? Mas o canabidiol é apenas uma das substâncias que contém na planta cannabis. Tem mais de 100 substâncias com potenciais terapêuticos. Canabinol, tetrahidrocannabinol, que é o THC, que as pessoas falam tanto. Tem sim o canabidiol, mas tem o canabigerol, tem terpenos que dão o cheiro à planta, flavonoides que dão sabor, terpenos frutados. E todas essas substâncias têm potencial terapêutico. E todas elas trabalham em conjunto, tá? E aí, a partir disso, tem várias formas de apresentação desse produto que vai chegar até o paciente, né? Pode ser por óleo, pode ser em cápsula, pode ser fumado, pode ser vaporizado, pode ser em balinhas gummies, que é como se fossem jujubas. Tem várias formas, né? Então, pode ser fumado, sim. Mas tem vários critérios para você orientar um paciente a utilizar por essa via. E em que momento pode ser fumado, assim? Só por curiosidade, Curiosidade, né? Curiosidade, só curiosidade. Acho que nem combina tanto. Festa de reggae. Em que momento pode ser fumado? E assim, e como faz, né? Porque a maconha é ilegal, né? É ilegal, Até é aqui. proibido. E aí, como é que pode ser liberado para a pessoa poder se tratar fumando? Duas em um. Certo. Eu sei que muita gente agora ficou ligada nisso. O que acontece? Quando a gente pensa, por exemplo, numa política de redução de danos em saúde, a gente tem aquela pessoa que é tabagista, né, que tem o vício em cigarro há 30 anos. E ela já tentou de todas as formas e não consegue. Então, se a gente coloca ali na balança a prescrição de um fármaco que a gente sabe a origem da plantação, que a gente entende que o solo ele é orgânico, que ele tem diversos fitocannabinoides componentes que vão se ligar ao sistema endocannabinoide dessa pessoa e dar benefícios terapêuticos como a diminuição da ansiedade. A gente automaticamente vai estar trabalhando esse vício do cigarro que essa pessoa tinha. E se esse vício for na maconha? Na maconha, droga que é vendida ilegalmente pelo tráfico, que a gente não tem a mínima noção de qual substância está ali, do que está misturado, o que essa pessoa está utilizando para fumar. Eu não sei. Nem ela sabe. Né? Qual é o efeito real que essa maconha fumada, comprada ilegalmente, vai trazer para essa pessoa? A gente não sabe, porque a gente não tem a noção exata dessas substâncias que estão ali. Sim. Né? Então, para esse tipo de paciente, a gente pode sim pensar na prescrição por via inalatória. Ilegal não, mas legal, via legal. Por via legal. Né? Com a prescrição, com a receita carimbada, tudo direitinho, assinada, com a autorização da Anvisa, com judicializações. Existem pacientes que, através da judicialização, conseguem o habeas corpus para plantar e produzir o seu próprio remédio em casa. E esse remédio, na judicialização, vai estar ali tudo fechadinho. Como que ele vai utilizar? Se vai ser fumado, se ele vai extrair casos o óleo, concretos falando tudo sobre isso. ali. Sim, sim. E tem farmácias especializadas em vender a maconha justamente para esse caso? Boa pergunta. Existem as associações canábicas aqui, nacionais, dentro do Brasil, né? Tem a Dr. Hemp, tem a Abra Rio. Dr. Hemp é ótimo. Sensacional. O nome convidativo, que criatividade. Né? Depois do Planet Hemp, tem o Dr. Hemp. Dr. Hemp. Muito bom. Tem a Abra Rio. Né? Tem algumas associações nacionais que já fazem esse trabalho. Plantam, extraem o óleo, fazem... Tem pomada, tem outras formas de apresentação também. Então, é uma via legal de conseguir adquirir esse produto nacional. Por quê?
Ué, mas não é proibido? Não é proibido o plantio? Não é proibida a comercialização? Mas para essa associação hoje estar trabalhando dessa forma, antes ela passou por uma judicialização que deu a ela o respaldo também. legal. É terapêutico, não é lazer. Totalmente. Não é lazer, o pessoal fuma de maconha por lazer. Não, mas aí não, aí é tratamento. Terapêutico, é tratamento. Agora, doutor, você até falou sobre ansiedade, mas ansiedade ligada ao tabagismo. Ansiedade sem estar ligado ao tabagismo, né? A pessoa que é ansiosa também pode conseguir esse tratamento fumando? Deve. Olha. Deve. Algumas pessoas perguntam assim, nossa, mas como que a cannabis ela pode ser boa para tantas coisas assim? Como é que é boa para o autismo, para o TDAH, para depressão, para ansiedade, para dor crônica, para fibromialgia? Não tenho como acreditar nisso. Estudos mostram o quanto o nosso sistema endocannabinoide é promíscuo. E como assim promíscuo? Ele se interliga, né? Ele faz ligações com outros sistemas do corpo humano. E é tudo... autorregulação, né? Autorregulação, neuromodulação. Né? A gente está falando de sistema GABAérgico. É tudo interligado e os neurotransmissores e os receptores, eles realmente trazem essas funções de controle no nosso corpo. Controle da sensação de dor, controle da ansiedade, da depressão. A neurociência ela tá aí e nos explica exatamente isso. Então, o tratamento através da cannabis nunca vai ser um ponto único. Eu vou tratar a dor de cabeça. Não. Eu vou tratar o meu paciente. E esse meu paciente, ele tem dor de cabeça. Essa dor de cabeça pode ser tensional por um acúmulo de estresse que ele tem durante o dia. Por ele não conseguir ter uma qualidade de sono. Então, assim, você tem que ter um olhar muito integrativo do paciente e aprofundado ao mesmo tempo para você prescrever de maneira... Sumiu a palavra. Eu fiquei curioso, sabe o quê? Não, sim, mas tipo assim, eu até entendo. A questão é a seguinte, tem a questão da recreação e do tratamento. O tratamento, ela consegue entrar na justiça lá, as associações já entraram e consegue preservar isso, porque realmente tem estudo científico, não tem? Muitos, base científica, muitos. ninguém tá aqui. Vou voltar ao ponto que você falou da questão da poluição da maconha da favela. Certo. Do tráfico. Certo. Isso é uma questão que me chamou a atenção. Né? Me chamou a atenção. Esquece a questão religiosa, a questão ética no Brasil, que a ética no Brasil é uma coisa, lá em Israel, por exemplo, é outra. Religiosa também. Religiosa. Você acha, baseado nisso, né, na questão não só da violência, que a gente está provado que o combate com violência do tráfico não deu certo. Não deu certo. Não acabou, só aumenta e as pessoas morrem. Né, entendeu? E baseado nessa questão do usuário, que ele é usuário, esse é fato. Sim. Pô, amigo, dá para você parar de fumar maconha? Então tá bom, não é assim. Não seria interessante liberar a maconha limpa dentro do que você falou para preservar o cara de outras doenças? Porque pode ter coisa ali realmente que ela falou, pesticida, inseticida que bota lá na plantação, a coleta, a questão da... não sei como é que funciona, não sou especialista, mas da trituração, da extração do fumo, coloca outras folhas no meio para poder dar volume. Sim. Pelo menos, você acha interessante? Você é a favor disso? O STF teve essa semana, né, mais um julgamento, volta e meia retoma esse julgamento para ver se é aprovado ou não a descriminalização da maconha no Brasil. E mais uma vez, não foi aprovado, continua sendo crime e tudo mais. E aí são exatamente essas vertentes que a gente precisa pensar. E política de redução de danos, né? Isso. Só que quem está por trás, talvez, não queira que tudo isso aconteça, né? É questão religiosa, cara. É muito complicado, é muito complicado. Questão ética, questão, sabe? E é pessoal. O cara não gosta, acho que a sociedade também não tem que gostar. Ele quer impor isso na gente. E tem outras questões também que a gente nem imagina. Mas até se deparar com a necessidade, tá? Porque muitos pacientes que chegam até a mim, é muito comum falar, olha, eu jamais imaginei que eu fosse usar maconha. Que eu fosse dar maconha para o meu filho. Eu jamais imaginei. Eu achava erradíssimo, eu era contra. E aí começa a ter uma visão diferenciada, porque vê o efeito terapêutico em si ou no seu familiar, né? Vê ali com seus próprios olhos algo acontecendo que não estava acontecendo antes. Né? Tem estudos que mostram redução de células cancerígenas
através do uso de CBD e CBG, sabe? E a gente não está falando de 1 ou de 2 estudos, são vários. São vários. Redução de sintomas do tratamento de quimioterapia, que quem já passou e quem passa diz que é péssimo, diversos efeitos colaterais. As pessoas que usam a cannabis concomitantemente com a quimioterapia conseguem reduzir a náusea, vômito, emagrecimento, consegue passar muito melhor pelo tratamento da quimioterapia quando comparado aos que não utilizaram. E aí até quando, por políticas, né, ou por questões religiosas, sociais, etc., as pessoas vão privar quem precisa de um bem-estar. Eu acho que eu sempre penso assim, eu não fumo maconha, nunca fumei, nunca provei, e o meu filho também não, se não diz para mim, né, que é molecada hoje em dia, mas ele também não gosta, e eu não quero que ele fume, também não quero, então isso eu deixo claro. Mas essa discussão tem que haver. Sim. Porque tem pessoas que se fazem... Eu tenho um relato aqui, um casal de amigos que iam no psiquiatra e depressivo, e são pessoas assim, produtores, trabalham com gente famosa, e não consegue dormir, remédio para dormir, não consegue acordar, remédio para acordar, a vida toda. Foi para os Estados Unidos, fazia até um trabalho, a esposa foi junto. Né? Lá, tu compra no jornaleiro. Pô. Lá no jornaleiro, atravessa a rua assim, não sei o que lá, e fuma. Não sei se em toda a cidade, mas lá tem cidade que é assim. Aí ele com um amigo que fumava muito no estúdio, você quer pra dar um tapa, aí voltou com maior culpa. Falou, pô, Joel, eu sou médico, me procurou, foi lá em casa, tomou um café comigo. Preocupado, velho, porque eu fui para os Estados Unidos e comecei a fumar maconha. Meu irmão lá não tinha problema de insônia de nada, e aqui também. Eu falei, o que você acha? Eu falei, pô, vai perguntar pra mim, cara. Eu acho o seguinte, cara, não dormir faz muito bom à saúde, a gente precisa de sono. Entendeu? Você não tem disposição para acordar à base de droga, também faz. Então, fuma. Até você resolver isso. Hoje em dia, juro por Deus, cara, ele dorme bem, ele tá bem e desmamou e não fuma maconha. Você já fez sua primeira prescrição de cannabis. Não fuma maconha. Ele liberou aquela... Foi só para aquele momento, né? Exatamente. Assim, sabe, como... Eu achei interessante, por isso que eu acho legal discutir. Eu não estou fazendo aqui política a favor ou contra. Sim. Eu acho que tem que haver uma discussão com os especialistas. Sim. Até a questão da violência. Eu acho que você vai reduzir a violência ou não. Ela puxou um assunto interessante que eu nem pensei, que é essa maconha que você não sabe o que tem dentro. Entendeu? O que tem dentro. É totalmente diferente. Exatamente. Tem que discutir, cara. Tem que discutir. Agora, qual o primeiro impacto no tratamento da ansiedade e da depressão com o canabidiol? Olha, o relato, né, das pessoas costuma ser o seguinte. Ansiedade e depressão também são 2 caminhos, né, que caminham separados, mas muitas vezes se encontram. Né? Então, os pacientes que têm ansiedade, por exemplo, e ficam nessa agitação mental o tempo todo, eles conseguem reduzir essa atividade mental, ter uma visão mais clara do presente momento. E isso, quando a gente fala isso, algumas pessoas que já utilizaram a maconha de forma recreativa falam assim, olha, é verdade, né? Que é aquela vibe que dá, que as pessoas falam, né? E é exatamente isso. Você consegue acalmar a mente e perceber o presente momento. E a ansiedade é o excesso do futuro, né? Como é que vai ser daqui a pouco? O que eu vou fazer? E depois, e quando eu sair daqui? E eu me atrapalho e eu não consigo viver o que está acontecendo agora. Então, dá uma regulada, né? E a pessoa consegue produzir melhor, viver melhor, praticar a sua atividade física. Então, é uma bola de neve, né? Você trabalha melhor, você tem melhores resultados, você consegue ter a sua rotina, fazer a sua atividade física. Então, os resultados positivos para esse corpo humano vão se somando. E na depressão, já é mais ou menos o caminho inverso. É o excesso do passado. Fulano me fez aquilo, eu não tomei aquela decisão. E ali eu vou criando uma âncora e vou me afundando cada vez mais do que aconteceu. E como que a cannabis ela funciona aí? Ela é fato, né? Ela altera estado mental. Então, ela consegue, talvez, diminuir lembranças que estão ali persistentes do passado e também te trazer para o estado presente. Então, são caminhos diferentes, mas que te trazem para o agora. Porque é no agora que você tem que se alimentar bem para ter uma saúde melhor.
É no agora que você precisa estar dedicado à tua saúde geral como um todo, a se organizar financeiramente, né? E tudo vai se somando. Eu costumo falar eu sou docente, né? Eu dou aula em pós-graduação, eu tenho curso de fisioterapia endocannabinoide, eu formo outros profissionais. E eu costumo falar isso para os meus pacientes e para os meus alunos, né? Você precisa olhar o teu paciente como um todo e fazer com que ele se olhe também. A gente não quer que a receita de cannabis seja só mais uma receita carimbada e assinada, para ele chegar em algum lugar e comprar. Que a fisioterapia endocannabinoide seja uma mudança de estilo de vida como um todo. Fazer com que ele se olhe como eu estou agora, como eu quero ficar. Ou tem pessoas que nem sabem como que quer ficar, porque talvez nunca viveram uma vida plena de saúde, né? Então, você está ali para orientar. E qual é o caminho que você vai percorrer para chegar até lá? É só usar a maconha? É só usar a cannabis? Não. É tudo isso aqui, ó. Tem que caminhar lado a lado. Porque não é mágica, né? Sim, sim. Agora, eu fiquei curioso que você estava falando sobre os vários tipos, né, de tratamento com canabidiol. Aí tem cápsula, né? Tem óleo que seria o quê? Pingar? Sublingual. Sublingual. E tem também a vaporização, é tipo uma nebulização? É tipo uma nebulização. É mesmo? Feito através de nanotecnologia. E você utiliza com um nebulizador mesmo, ou com alguns tipos de vaporizadores. Deve ser bom para dormir, não deve ser, não? É ótimo para dormir. Imagino. E a via inalada é uma via de absorção rápida, né? Diferente da ingerida, por exemplo. Ela tem um período curto, quando o efeito começa, ele tem um efeito boom, e ele vai ter uma janela ali de tempo curta. Então é excelente para insônia, porque é só aquele tempinho que você precisa para fazer o efeito e dormir. Depois vai embora. Exatamente. Induz o sono e foi. Né? Acho que eu preciso de um negócio desse. Olha... Eu durmo mal. Olha aí. Eu chego em casa muito tarde, chego acelerado, coisa e tal, então é complicado. E voltando a falar das formas, né? Tem cápsulas mesmo, né? Comprimidos. Tem óleo, que é utilizado sublingual. Pessoas que têm GTT, por exemplo, gastrostomia, tem como ingerir pela GTT. Como é que é? Desculpa. GTT é quando tem uma válvulazinha para alimentação entendi. não pode deglutir. Entendi. Por qualquer motivo tem incapacidade de deglutição, né? E tem pomadas, tem spray. Tem fumo. Fumo tem. Já conheço, né? E aí... Fumo é antigo, E aí, é o raiz, né? Literalmente. Como você disse, né? Em outros países que já estão anos-luz à nossa frente, aí, essa quantidade toda de formas tem aqui no Brasil? Não, ainda não. Tem fora. Ué, mas como é que aqui no Brasil, então, eu consigo? Aí sim, é através da autorização da Anvisa. Entendi. A Anvisa entrou para regulamentar isso e nós, brasileiros, através da prescrição do profissional legalmente habilitado, na resolução 660 da Anvisa, trazer os importados para o nosso paciente. A pergunta minha é o seguinte, você é um expert no assunto, você faz o diagnóstico, sabe qual é o tratamento, você pode ter competência para prescrever? Sim, Pô, sim. Que legal, cara. Legal, né? E quem teria? Faz um curso específico? Quais profissionais podem prescrever? Quais profissionais que podem prescrever? Sempre quem vai delimitar esse ato profissional vai ser o conselho de cada profissão. Sim. Né? O que o CRM fala, Sim. no meu caso, o que o COFITO, o CREFITO falam. Os biomédicos, por exemplo, fizeram uma resolução recente que os profissionais da biomedicina poderiam prescrever desde que tivessem uma capacitação específica, uma pós-graduação em acupuntura, voltadas a plantas medicinais que incluíssem a cannabis. Então, cada profissional vai delimitar o ato de cada profissão, né? Entendi. Mas essa questão da via oral, por exemplo, comprimido. No caso, o profissional que trabalha com acupuntura poderia também fazer via oral para depois fazer a terapia lá com ele? Sim. Né? Tá. É legal, que abre um leque, né? É Sim. verdade. Agora, a gente falando aqui, doutora Roberta, a gente está falando aqui de endocannabinoide, que isso aí tem que colar, porque a palavra é uma pegadinha. A gente pensa na fisioterapia, né?
Tô falando, eu, por exemplo, leigo, né? E aí o fisioterapeuta vai lá, ajuda na parte, muitas vezes, motora, coisa e tal. Agora, como é, na prática, a fisioterapia com o canabidiol? Como é que é o seu trabalho na prática ali? Você chega no paciente e faz o que exatamente? Para a gente ter em mente como é o seu trabalho. Sim. Eu vou falar do meu e vou falar dos fisioterapeutas no geral, né? Sim. Eu atuo, 95% dos meus pacientes são crianças autistas, né? 95%. Então, o meu trabalho é esse. Fazer a prescrição de acordo com uma anamnese aprofundada, de acordo com o peso dessa criança, com a sintomatologia apresentada, com todo o histórico familiar, com comorbidades associadas que essa criança tem ou não, né? E aí, a partir daí, a gente faz o acompanhamento terapêutico. Então, os meus pacientes que já estão comigo 2, 3 vezes na semana, eu estou observando ali como está o comportamento daquela criança, estou dosando. Será que precisa aumentar um pouquinho? Será que precisa diminuir? Solicito exames complementares. Estou junto com a família, entendendo como é que está essa dinâmica na casa, na escola. E aí, dentro do meu atendimento em si, isso fica muito claro, porque eu estou ali com aquela criança, né? Eu toco nela, eu olho para ela. Então, o acompanhamento, ele fica excelente, porque a gente está ali dia após dia. Esse é o meu trabalho enquanto fisioterapeuta. Agora, existe dentro da fisioterapia 15 especialidades, né? Existe a fisioterapia neurofuncional, existe a fisioterapia intensiva, que está lá dentro das UTIs, existe a fisioterapia respiratória, existe a fisioterapia postural, a fisioterapia cardiológica, cardiovascular. Então, assim, cada um desses profissionais, dentro da sua expertise, dentro da sua grade, né, que já estuda, já se aprofunda, vai ter uma aplicabilidade. Né? Vai ter uma aplicabilidade. E você aplica o canabidiol em todas elas? Não. A de deglutir, por exemplo, não. Você vai deixar... Depende, né? Sempre vai ser quem é o teu paciente. Né? Você precisa que esse teu paciente, o uso da cannabis seja sob sua supervisão. Então, só vai utilizar quando estiver aqui no consultório. Né? Ou não, você vai utilizar todos os dias em casa, mas quando vier no consultório, a gente vai utilizar outra forma. Em casa você vai ingerir o óleo sublingual ou a cápsula, mas no consultório a gente vai utilizar a pomada, o creme, o spray ou a via vaporizada. Quanto tempo chega o medicamento no Brasil? Olha, dos importados demora mais ou menos 40 dias. Mais ou menos 40 dias. Mas esse caminho já foi mais longo, hein? É mesmo? Já foi muito mais longo. Chegou a demorar quanto tempo, mais ou menos? Antes, né, em 2000... Nem chegava. Nem chegava. Mas em 2015, mais ou menos, demorava dias só para você conseguir a autorização da Anvisa. Coisa que hoje, no site, você preenche, anexa a receita, todos os dados do paciente, tudo naquele gov.br, que é cheio de informações, né? E sai na hora a autorização. Pô, que legal. Então, antes eram 7, 15 dias, trazer, né? só logística de trazer. E para trazer, compra aqui, hoje compra lá, como é que funciona? Temos representantes comerciais de várias empresas aqui no Brasil, né, que fazem esse trâmite para... Ele já providencia. E aí chega na casa do teu paciente. E a relação com os pais, hein? Os pais das crianças que você trata. Já aconteceu de pai, mãe perguntar: o meu filho vai crescer, vai ficar viciado em maconha, hein? Vai virar maconheiro? Já teve isso? Já teve e não é incomum, né? É bem comum isso. Já teve gente que fez a consulta, comprou, esperou o tempo, recebeu e desistiu de utilizar a criança. Sério? E partiu pro tarja preta e... Meu Deus. Com medo de utilizar. Caramba. Isso é considerado um tratamento homeopático, não? Não. É fitoterápico, fitofármaco e fitoterápico, que está dentro da alopatia. E isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, e eu já tive há um tempo atrás também. Porque as pessoas acham que, por ser da planta, é homeopático, né? E não é. É fitoterápico, fitofármaco dentro da alopatia, porque a homeopatia, ela é a cura pelo semelhante, né? As substâncias trabalham no nosso corpo através da cura pelo semelhante. E a alopatia, não.
é a cura pelo oposto. Então, a alopatia não é só o que está sendo vendido sintético lá na farmácia, né? Os fitofármacos, tudo que vem da planta, desde que seja essa cura pelo oposto, também é a alopatia. Como é que você está vendo, como é que você vê, aliás, a sua expectativa para o tratamento, de uma maneira geral, com canabidiol no Brasil daqui aos próximos 10 anos? Você vê que o mercado não, mas um tipo de crescimento, um tipo de tratamento com entendimento e esclarecimento cada vez maior? Olha, nos últimos 3 anos, vem acontecendo, assim, realmente muitas novidades nessa área, né? Muitos encontros científicos, simpósios, congressos da própria OAB falando sobre o direito canábico, encontros científicos. A gente vai ter agora na PUC uma amostra de artigos fantástica sobre cannabis, sabe? Então, tudo isso vai dando força para todo esse movimento. E aí, hoje, muito diferente dos anos anteriores, já vem pacientes que buscam prevenção. Uhum. E é o X da questão, né? É importante, na saúde, a gente ir introduzindo esse conceito de que prevenir é melhor do que remediar, por mais que seja remediando, né? Que se previne. Sim. Que se previne. Então, assim, hoje a gente já recebe pessoas que falam, poxa, eu quero utilizar para prevenção. Prevenção de quê? A minha família tem casos de Alzheimer. Tá. Entendi. Sabe? E tem literatura, e tem pesquisa falando a respeito disso? Olha, pesquisa falando sobre prevenção, artigo canabidiol científico ainda não Não tem, tem. porque é até difícil. Como é que vai comprovar que não desenvolveu algo, né, sem ter? No escopo científico é bem complicado isso. Mas, assim, relatos de pacientes. Quando a gente fala em práticas baseadas em evidências, claro, a gente pensa no artigo científico, mas o relato do paciente também é muito importante, né? Sim. A clínica é sempre soberana. A clínica é sempre soberana, perfeito. Então, a pergunta é, né, sem querer causar polêmica, mas eu gosto de sempre trazer esse em voga. Você é a favor ou contra a liberação, não é das drogas, tá? Certo. Da maconha, porque droga eu entendo já é liberada. Sim, Álcool é droga, sim. cigarro é droga, é liberado. Exato. Então, eu discuto liberação de droga. Você é a favor ou contra a liberação da maconha? E, sendo a favor ou contra, qual seria o malefício ou benefício dessa liberação? Certo. A minha opinião, Roberta, eu sou a favor da liberação do plantio e do uso da maconha. Sim. Agora, quais seriam os malefícios? E aí é exatamente o que você falou. O álcool, ele é vendido amplamente. Né? Qual é o malefício de utilizar o álcool? Se você ultrapassar os limites inúmeros, né? Um alcoolismo, destruições de lares. Isso, a destruição da família, começa ali. Começa aí, né? Então, assim, o açúcar, ele é vendido amplamente, né? E de uma maneira até que o marketing utiliza para mostrar que é legal, que é ótimo e tá tudo bem utilizar. E quais são os malefícios? Diabetes tipo 2, vício em açúcar. Então, assim, isso é a minha opinião. Obesidade, outras doenças. Certíssimo. Então, assim, partindo desse princípio, só vai ser mais uma substância, né? Que se você utilizar de uma forma errada, claro que vai te trazer malefícios. Já usam, né? Já usam, só que já usam isso. Agora, se você tiver o teu profissional de saúde ali do seu lado, acompanhando, te orientando, só tem benefícios, não tem como dar errado. Entendi. Você falou sobre o ponto de plantio e uso. De comercialização, como nos Estados Unidos você compra no jornaleiro, você compra numa loja de conveniência. Sim, sou a favor também. Você vai ter uma coisa de qualidade, né? Sou a favor. A favor. É uma planta. É uma planta como todas as outras. E quando você pensa numa questão histórica e você busca dados históricos, a maconha, vou falar só do Brasil, se a gente for falar de outros países, há milênios é usada, né? E com comprovações, com textos que falam sobre maconha. Porque maconha, cannabis, canha, cânhamo, ganja, são sinônimos, né? São sinônimos. Então, às vezes, no texto não está escrito cannabis, não está escrito maconha, mas tem outros sinônimos desses. E há milênios você vê. Na China, por exemplo, tem compêndio chinês que fala de utilização há muito tempo.
Então, pensando em tudo isso, aqui no Brasil e em outros países também, já foi vendido. Você sabia disso? Já foi vendido em farmácias, inclusive. Maconha vendido em farmácia já aqui? foi vendido em farmácia. Inclusive. Quando aconteceu isso? Em comprimido, inclusive. Em comprimido. Elixir. Utilizado para asma, utilizado para enfisema pulmonar, utilizado para muitas coisas. E em qual momento que deixou de ser vendido? Quando veio a Lei Nacional de Política Antidrogas. Que aí colocou como criminalizado. Aí entra uma questão racial envolvida... Sim. Porque os escravos trouxeram, quem usava mais era o povo negro, sabe? Então tem questões políticas, raciais, sociais envolvidas nessa criminalização, que até hoje se perpetuam. Então já foi vendido. E aí a gente se perdeu ao longo do tempo, e aí a gente está em 2024 tendo que debater isso tudo de novo. Agora, uma coisa que veio à minha cabeça, já foi feito algum estudo sobre os efeitos do canabidiol na Jamaica? Olha, não sei te dizer. Porque poderia Vamos pesquisar. Influenciar bastante coisa nisso. A galera não é maneira, né? Com menos ansiedade, menos depressão, talvez. O pessoal lá parece ser de bem com a vida, né? Parece ser, pelo que eu sei, até onde eu sei, parece ser bem relax. Doutor Roberto, eu vi uma matéria super interessante, que está publicada na tua página, se quiser poder ver lá. Né? Físio ponto fora da caixa, é isso? Isso. Aí eu vou reformular as perguntas que está na capa em 2002. 2002, teve uma matéria aqui. Ó. Por que é proibida? O que acontecerá se for legalizada? Como a ciência aumentou seus efeitos, né? E faz mal à saúde? Estava na capa, está publicado na sua página, em 2002, há 20 anos atrás. E até hoje remoe... A gente discute essas mesmas questões, isso. Né? Você quer que eu reformule uma por uma? Uma por uma. Vamos lá. Por que a proibição da maconha? Exatamente por isso que a gente acabou de falar, né? Questões culturais envolvidas, questões sociais, raciais, porque quem utilizava antigamente maconha no Brasil eram os negros que foram escravizados. Os brancos não conheciam a maconha. E aí os negros trouxeram nas caravelas, sabe? A corda, e isso tem relatos, que as cordas dos barcos lá atrás eram utilizadas de fibras de cânhamo, que é a planta da maconha. Então, assim, já era muito cultivada e utilizada pelos negros. Então, foi criminalizado desde então, desde o início do Brasil. Já tinham um olhar, o que é isso que eles usam e ficam tão felizes? Por que eles têm esse bem-estar todo e eu não tenho de repente? Né? Sabe? Mais ou menos isso mesmo, sim, né? Sim, Mais ou menos isso. Acredito. A segunda é o que aconteceria se fosse legalizada? Pergunta de 20 anos atrás. Super atual. Super atual, né? Super interessante. O que aconteceria? Difícil responder, né? Porque fica num cenário imaginário aí. Mudou o cenário. Né? Tem a questão da violência. Olha, será que reduziria a violência? Sim, eu acho que reduziria a violência. Creio eu que mais pessoas não iam passar por todo esse processo de autorização da Anvisa, habeas corpus. Porque tem gente que para aí nesse processo todo. Sabe? Nossa, tem tanta etapa, eu tô com medo. E eu desisto. Eu acho que ia ampliar nesse acesso. Existe algum estudo, por exemplo, a gente fala que a maconha é a porta de entrada para grandes drogas. Eu acho que é o álcool. Né? Mas existem estudos que o álcool abre mais a porta para esse tipo de uso de droga pesada como a cocaína. Existe. E a maconha mais ou menos que o álcool. Então, você sabe disso? Existem estudos que falam exatamente sobre isso. E aí, estudos em política de redução de danos, né, que mostram que a maconha não é porta de entrada para outras drogas. Até porque o bem-estar que a maconha promove... Quer guerra com ninguém, né? Entendeu? Tu já viu alguém, fumei maconha e fui ali... Bati na minha esposa, atropelei alguém com o carro. E com toda hora. Toda hora. A outra seria como a ciência aumentou seus efeitos. No caso do uso da maconha, né? O tratamento terapêutico. Aumentou seus efeitos? Bem, acho que seriam os estudos, que essa pergunta aí quis falar. Ou então, sob o ponto de vista do tratamento terapêutico, né? Concomitantemente, e aí a gente vê toda uma problemática, né? Se na política, se nas nossas leis nacionais ainda é proibido, até para acontecer o estudo, como é que é feito? Não tem como. As universidades precisam entrar na justiça para conseguir a autorização
para utilizar a planta para fazer o estudo. Então, até isso era muito complicado. O pesquisador, ele já tem vários entraves, né? Várias etapas, Sim, várias etapas. Dificuldade legal, financeira, Sim, incentivo. Claro, para publicar um artigo e tudo mais, até chegar nesse final, que a gente, eu quero ver o artigo. Pô, o cara já percorreu uma trajetória enorme. Quase que sozinho, porque tudo é difícil. Tudo é difícil. Tudo é difícil. E aí imagina com algo que é ilegal no país dele. Pô, e aí então... quando a gente joga no PubMed, por exemplo, canabinoides, cannabis, potenciais terapêuticos da cannabis, a gente vê, ela traz os anos anteriores um pouquinho, 2018, 2019, lá em cima. Artigo pra caramba, no mundo todo. Começou 2020, 2021, porque tem uma trajetória, né, científica crescente aí com Elisaldo Carlini, né, com Rafael Micholan. Então, assim, a ciência vem crescendo, vem trazendo para a gente mais embasamento do entendimento desse sistema endocannabinoide e do que os fármacos proporcionam, né, de interação com esse sistema. Então, concomitantemente a isso, uma melhor aplicabilidade às pessoas que vão utilizar, né? Então, acho que o resultado dessa ciência crescendo é um tratamento mais efetivo, né, para o nosso paciente. Cara, eu vou dar um parecer meio assim, bem pragmático. Bem pragmático, né? Falando um pouco de política e de capitalismo, né? Sem querer polemizar nada. Eu acho que é um caminho sem volta, porque se a indústria farmacêutica vê como um filão para ganhar grana, ninguém mais segura. Eles fazem lobby, o deputado faz a lei que eles querem. Sim. Bota 1 milhão aqui. Sim. Pode me prender, tá? 1 milhão para você, 1 milhão para você. Faz a lei que eu quero, que é liberar isso aqui. É só a farmácia querer. A indústria farmacêutica aqui é multinacional e ninguém segura, irmão. Eu acho que com o tempo, quando enxergarem isso, eles fazem o que eles querem. Proíbem ou liberam. Entendeu? Tem muitas questões aí, né? Mas cara, a questão principal é fio metal. Mas o preconceito, acho que é um baita de uma muralha ainda. Ainda é. Mas então, cara, se eles entenderem isso, eles quebram esse preconceito, faz negocinho, novela bonitinho, fumando. Mas todo mundo fumando maconha. Não, aí começa a dizer. Aí começa a ter um montão de artigo científico falando bem. Sim. Aí o povo começa a ver diferente, sabe? Aí quando o povo tá diferente, faz a lei. É assim que eles fazem. Última pergunta aqui. Faz mal à saúde? Então, vai entrar naquele mesmo porém, né? O que diferencia o remédio do veneno? É a dose, sempre. Se você beber água demais, vai te fazer mal. De menos. Né? O próprio oxigênio dentro de uma UTI, se você joga 100% o respirador no teu paciente, pH sanguíneo, não sei o que é. Hiperóxia no teu paciente e aí esculhamba tudo. Né? Então, por que não faria mal? Pode fazer mal, sim, se fizer mau uso. Se não for bem orientado, se não estiver sendo acompanhado com seus exames periódicos, sim, pode fazer mal. Você acha, então, uma pergunta mais objetiva assim, você acha que a maconha, uma vez liberada até para leigo, ele largaria um remédio de depressão ou de ansiedade? Você acha que tem essa possibilidade? Isso acontece diariamente. O desmame de vários medicamentos, Zolpidem, medicamentos para dor. Eu trabalho com uma empresa de canabidiol importada, que é a Brazilian Prime. E o CEO dessa empresa é o Dr. Rogério, e ele é fisioterapeuta também, e a gente se conheceu aí nessa trajetória, né? E ele já fez diversas cirurgias na coluna, ele utilizava morfina. Ele utilizou morfina durante muito tempo e não segurava a dor dele. Hoje, né, claro que não começou de agora o tratamento dele, mas hoje ele somente utiliza a cannabis. E é justamente por isso que ele decidiu entrar nessa área e abriu aí, expandiu com essa empresa, né? Para poder passar isso para outras pessoas também, né? Dar essa oportunidade para outras pessoas. E hoje ele voltou a fazer a atividade física dele, ele tem os movimentos, ele anda, ele corre, ele trabalha, coisa que ele ficou na cama durante 1 ano. Internado durante 20 dias, fez diversas cirurgias, meses, anos de fisioterapia, né, concomitante a esse tratamento. A pergunta é outra mais técnica, né? A cannabis, ela provoca tolerância, dependência e síndrome de abstinência, como outro remédio qualquer? Ou... Olha, não provoca síndrome de abstinência. O desmame, ele não precisa ser gradual.
né? Porque senão a pessoa ela vai ter efeitos colaterais indesejados por causa da retirada do fármaco. Não, porque no nosso tronco encefálico não tem receptores endocannabinoides em quantitativo grandioso para gerar esse impacto. Por mais que você use, ele tem aquele limite por causa dos receptores. Né? O sistema ele é promíscuo, né? Ele vai para várias partes do corpo, se liga a outros sistemas também respiratório, digestório, etc e tal. Só que no tronco encefálico não tem o suficiente. Então, é por isso que se você jogar aí numa pesquisa acadêmica, né, em artigos científicos, você não vai encontrar. E a gente não encontra morte por uso de cannabis. Overdose por cannabis. Não tem. Agora, uma dúvida que eu tenho. Há casos em que vai precisar usar o canabidiol para sempre? Como um remédio para pressão, um remédio para glicose? Há casos desse tipo? Olha, eu creio que há sim, até porque existem condições crônicas. Né? Existem condições crônicas que aquilo não vai ter cura, então é o manejo daquela sintomatologia, daquela neuroinflamação. Então, o manejo ele vai acontecer para sempre. Por exemplo, numa doença autoimune, em que o corpo está o tempo todo lutando contra aquela autoimunidade. Você vai precisar modular aquele organismo para todo um sempre. Sim, sim. Então, sim. Encontra suporte, tratamento, orientação, coisa desse tipo no SUS? Se tem, tem. Não são todos os municípios, porque aí entra tudo isso que a gente está falando de lei, etc e tal. Alguns municípios já têm leis que, para conseguir que o próprio SUS forneça gratuitamente para a população daquele município. Só que aí o que eles fazem? Não pode ser amplo desse jeito, senão todo mundo vai lá e não vai ter como, né? Não vai suprir. Então, eles restringem a diagnóstico. Olha, a gente vai tratar aqui epilepsia refratária, a gente vai tratar aqui síndrome X e X, restringe para poder ofertar para a população. O canabidiol pode ser usado em tratamento para distúrbios, disfunções sexuais, tipo impotência? Olha, o pessoal que trabalha nessa área, e eu vejo isso muito ligado à saúde feminina até, sexual feminina, anorgasmia. Existe um tipo de OB, absorvente interno, OB é a marca, né? Mas absorvente interno, que ele tem todos os componentes da cannabis, que é utilizado para vaginismo, mulheres que têm o estreitamento do canal vaginal e sentem dor no ato sexual. Agora, na parte da saúde do homem, na parte da saúde do homem, eu vou ficar te devendo, que eu não sei essa informação, mas a gente pesquisa. Se for ligado à ansiedade, com certeza. Com certeza, né? Melhorar, né? Sim. Ligado à ansiedade. Então, olha só, eu achei muito interessante o que você falou aqui, que você faz parte da comissão canábica da OAB. Isso. Pô, isso é muito legal. Não sei se todos sabem, mas eu sou advogado, né? Trabalhei com direito médico muito tempo antes de ser médico. Essa palestra vai ter uma palestra, ela é aberta ao público. Sim. Se for legal que você divulgue, porque acho interessante os pais, né, saber algum tipo de direito, como é que está esse caminho para melhorar a legislação. Se puder divulgar, você tem já data, tem tudo? Vai ser dia 10 e 11 de junho. Ali, olha ali, ó. Sua câmera. Vai ser 10 e 11, 10 e 11 de junho, na OAB do centro do Rio de Janeiro. Depois eu posso até disponibilizar o link também. Terão várias mesas, né? Uma mesa que é do autismo, eu vou estar presente, falando sobre. E várias mesas direcionadas aos advogados para falar exatamente como é todo esse trâmite para conseguir esse acesso legal e pago, né, pelo SUS ou pelo próprio plano de saúde. Que legal. Que dependendo do acometimento do paciente, tem como, via judicial, conseguir que o plano de saúde arque com esse custo. Legal. É que a gente sabe que ainda não é barato por conta de tudo isso que a gente está falando. É porque é importado, né? Sim, e os nacionais também ainda não é R$10, né, gente? Não é. Não, então não, nem todas não, as famílias conseguem. Mesmo sendo adquirir. barato, Isso não aí. tem nem como se alimentar. A epilepsia também está nessa gama de doenças coberta pelo SUS para esse tipo de tratamento? Tá sim. Porque é bem prevalente, né, a epilepsia. E os estudos começaram, né? Artigos científicos começaram com a epilepsia. Controle de convulsão, né? Pessoas que tinham
de 100 a 200 convulsões por dia, né? Em algumas síndromes, por exemplo, passaram para ter uma a cada 3 dias, 2 por semana. Então, isso é uma qualidade de vida sem igual, né? Para a pessoa, para a família, para os cuidadores. Quem tem diabetes pode fazer o uso do canabidiol? É recomendado ou não, porque dá fome? Não, então... não é que dê fome, tá? Não é que dê fome, mas tem sim. Larica. Tem sim, depende. O THC ele vai trabalhar mais nesse controle mesmo inibitório do apetite, né? Mas é tratamento também para diabetes, né? Só que aí vai entrar o que a gente tinha até conversado antes, por exemplo, sobre em qual momento do dia que eu vou prescrever para esse paciente. Vai ser durante a alimentação? Vai ser antes da alimentação? Tudo isso interfere, né? E se eu solto isso na mão do paciente, ele toma a hora que ele quer, eu não vou estar acompanhando e entendendo a individualidade. Por exemplo, pessoas com anorexia, com distúrbios alimentares, mas que evitam a comida. Ou a própria quimioterapia que reduz a fome e gera uma inapetência, né, nesse paciente. O próprio THC já é utilizado a favor disso. Né? Então, vamos estimular esse apetite dessa pessoa porque ela precisa se alimentar mais. Então, sempre vai variar muito. Quem é o meu paciente, o que ele está sentindo, o porquê que ele está sentindo. Pô, muito legal. Doutor Roberto, só para finalizar aqui, sem falar de cocaína, que é uma droga lesiva... Entendeu? Eu nem escuto sobre cocaína, porque não tem como discutir sobre. Mas se a gente for ranquear cigarro, álcool, que já são legalizados, e a maconha, do ponto de vista do malefício à saúde e da violência gerada de forma secundária, que é a violência, o feminicídio, o acidente do trânsito, essas coisas. Ranquear cigarro, maconha e álcool. Onde a maconha se encaixa aí? Nem se encaixaria aí. Tem que estar fora. Sabe? Quando a gente discute droga, no meu entender, e depois de toda essa vivência, com todas as famílias que eu acompanho e tudo que eu vejo, até dos próprios usuários, quando a gente fala, é uso recreativo e tudo mais, que a gente até está mudando esse nome para uso adulto. Né? Porque todo uso recreativo tem um porquê por trás. Sim, lógico. Com eu certeza. me sinto bem. Então eu estou usando, eu não sei o porquê, né? Mas eu estou me sentindo bem. Isso me dá uma paz. Então tem efeitos terapêuticos até no uso recreativo. Sim. Então, e não agride terceiros, né? Não agride terceiros. Então, o chamar de droga já nem encaixa mais, sabe? É mais profundo do que eu imaginava. Depois de ter essa visão... Eu achei que seria uma droga leve, eu estou achando que nem droga pode ser chamada. E eu vou falar a verdade, tem uma coisa que eu gosto de beber na fonte do especialista, cara. Quando a pessoa sabe muito, é ali que eu vou. Eu economizo energia, entendeu? Boa. É por isso que a doutora Roberta esteve aqui hoje. Tá, beleza. Muito obrigado, doutora Roberta Vieira. Eu que agradeço. Assim, esclareceu demais a gente, deu uma clareada, porque assim, é um assunto ainda, eu não vou dizer desconhecido, porque todo mundo fala sobre isso, mas sem ter o conhecimento de que forma você técnica tem. Pra gente, sim. Essa forma técnica esclarecedora. E é por isso que a gente trouxe você aqui no Tá Beleza Podcast. Muito obrigado pela sua presença. Suas redes sociais, projetos, fica à vontade de estar em casa para divulgar, por favor. Obrigada. Ali, gente, realmente eu que agradeço aí essa abertura, esse bate-papo gostoso de hoje. Espero ter colaborado. Minhas redes sociais, né? Eu tenho um Instagram, Físio.fora da caixa, em que eu passo informações para familiares, para as pessoas, sobre cannabis, sobre autismo, sobre fisioterapia, sobre o quanto que o fisioterapeuta pode mais, né? O quanto que ele pode e deve se aprofundar de tudo isso que a gente conversou hoje para poder oferecer melhor saúde para os seus pacientes. Sensacional. Top demais. Pô, demais. Ó, não deixa de curtir. Dá o like aqui no vídeo, porque é muito importante pra gente. E como é que é o Triple C? Antes do Triple C é o seguinte, é muito importante você assistir também no YouTube. Isso. Se inscrever no YouTube, porque a gente está toda hora passando ali no Instagram, né? Eu também faço muito isso. Você curte, é legal. A gente tem o nosso podcast recente. Se somar, deve ser, sei lá, 15 milhões de visualizações, não sei. Os rios estão estrondando, não tá beleza. É isso, né? No Instagram, por aí. Mas é legal ir lá no YouTube, se inscrever. E eu já falei, além de você colocar pra gente uma pauta, né? Opção de pauta, busca o que você te interessa. Eu tenho certeza. A gente já falou aqui de aumento peniano. Essa questão da cannabis que eu fiquei surpreso de tanta informação positiva, que a gente deve ter um pouco, às vezes, de preconceito, né?
Até o profissional da saúde tem esse preconceito. Sim. A gente já falou de autismo, você falou um pouco também, mas o nosso colega Maurício falou. Saúde dentro do esporte, da saúde do jogador. Então, o que você buscar está na nossa rede social. Isso aí. E com detalhe, com dado científico. Embasamento. Perfeito. Embasamento científico, Isso sem aí. nada de lacração. Isso. Então, Triplo X, curtiu, comentou, compartilhou. Tá Beleza Exatamente. Podcast. É isso aí. Aí Coisa você linda. vai curtir esse vídeo no canal aqui, da Beleza Podcast no YouTube, e os outros vídeos vão aparecer para você, além, é claro, de ajudar a gente. Valeu? Até o próximo Tá Beleza. Tamo junto sempre. Coisa linda. Esquece.